primeira vez que a gente vai discutir o futebol, né? E esse sonho, né? Até o tema de hoje é o Sonho de Guri, que é o nome do seriado, né? Mas o que buscam com o futebol? Né? Porque a gente fica curioso assim, de saber o que é que faz alguém, um gurizinho lá do interior, né? E a sua família, às vezes, saírem das suas casas e virem tentar uma vaga ou duas vagas de goleiro, né? E o que buscam, com o que se frustram, né? Com o que vivem. Então a gente vai discutir um pouquinho assim como é que é essa vida, né, no futebol. Então hoje a gente trouxe a Liliana Sulzbach, que a gente já se conheceu no Alô Pai e Mãe, né? Ela me lembrou agora, não sabia que a gente já tinha se conhecido, que fez um trabalho muito bonito, a Invenção da Infância, que a gente já discutiu aqui no SEAPIA, né? E agora o Sonho de Guri, que é esse seriado da RBS TV, né? Que a gente vai ter a oportunidade de poder ver um ou dois hoje à noite. A Jaqueline Volino, que é psicóloga da categoria de base do Grêmio e coordenadora do setor psicossocial, né? O Francesco Garcia Barletta, bem italiano, coordenador de captação da categoria de base do Grêmio, né? Estava explicando o seu trabalho. E o Guilherme Pinheiro, que teve a coragem assim, de entrar não só para jogar futebol, mas para discutir aqui com a gente, né? Que é o jogador do Guaíba. Então, assim, a ideia é que vocês fiquem bem à vontade, é um bate-papo, na plateia também, se quiserem conversar, dizerem de onde vem, né? A ideia é que seja uma tarde bem descontraída, tá? E aí, assim, fiquem à vontade. Querem começar pelo filme? O que você pensa, Lívia? Acho que é melhor. Vamos ver o filme? Também. Então, a gente pode começar pelo filme, Marco. Aí. Pessoal, o 2012 já começou e logo os estádios e o futebol serão palco de grandes disputas. Curtas gaúchas, a partir de hoje, também entra em campo. Nós vamos apresentar Sonho de Guri, uma série emocionante com histórias de vitórias e desilusões de crianças e adolescentes que querem se tornar ídolos do futebol. Durante um ano, a diretora Liliana Sulzbach acompanhou meninos que querem chegar lá, no topo, e ser atletas reconhecidos. Alisson, Giovanni, Guilherme, Diogo, Klemer, Matheus. Para você, nomes desconhecidos ainda, mas são alguns dos que nós vamos conhecer nos programas Sonho de Guri. A avaliação, os peneirões, a pressão, a vida longe da família, a dura rotina dos meninos que integram as categorias de base do Grêmio e do Internacional. E aqueles que não dão certo em grandes clubes, o que eles vão fazer? A disputa é acirrada. Os olheiros dizem que de cada 600 candidatos, um é aprovado. Tem que batalhar, tem que querer. Tem que ir atrás. Não desistam. Não se intimidar. Tudo isso começa daqui a pouco em Sonho de Guri. É depois do intervalo. Até já. Bem, vamos depois. Eu entendo lá. Intervalo. Como nós fomos patrocinados. A gente chegou a um número de aproximadamente 600 avaliados para um aprovado. Quantos tem no Mato Grosso? São Pedro Aldeia, Rio de Janeiro. Parece nada. Rio Grande. São José Pé. Alegria. Maranhão. Zezé Maia. Goiás, do Pará tem 3, 4, 5. Quem quer ser atleta de futebol, quem quer ser jogador de futebol, tem que se dedicar, tem que batalhar, tem que querer. Vamos, gente, estão olhando o jogo, vamos. Não. O caminho ainda é longo pela frente, são 13 etapas, essa é recém a primeira etapa. Para você jogar futebol, a coisa vai afunilando, daqui a pouco passa só um. O Emerson Cardoso. Fábio Augusto Schirmerman.
Eu Vinícius Aleconovic. Jackson Barbosa da Rocha. 96. Matheus Moreira da Rosa. Danilo Pereira da Silva. João Elias. Quem não passou, volta ano que vem, volta mais preparado. É um momento. A gente não está avaliando a vida de vocês. Então vocês continuam treinando, continuem batalhando. Levantar a cabeça aí, mesmo quem veio de longe, faz parte. Faz parte. Lá onde é que eu moro, lá não tem muito jogo de campo, não tem essas coisas assim, mais futsal. E só eu pai treinando ali não dá o rendimento total. Negócio que eu queria e quero ainda, muito. Meu nome é Guilherme e eu sou de Sertão Santana. Eu tinha uns 5, 6 anos quando eu comecei a me interessar pelo futebol. Daí eu comecei a treinar com meu pai, em casa, aqui no campo mesmo. Não é nem pela fama, é que eu sinto uma coisa dentro de mim que é nesse de campo. Meu nome é Matheus e eu sou de Porto Alegre. Eu tô deixando agora de fazer um monte de coisa pra correr atrás do meu objetivo, que é jogar futebol. Se eu não conseguir, eu vou ficar muito frustrado. Meu nome é Alisson, eu sou de Sapiranga. Comecei treinando num campinho com um amigo meu, então eu entrei para uma escolinha de futebol e venho treinando diariamente desde 16 anos. Espero que o trabalho que eu venho fazendo desde criança seja recompensado agora. Meu nome é Giovanni, eu vim de Vera, do Mato Grosso. Rapaz, era tão pequenininho que a gente pegava assim, ó, tava doido. Aí eu botei a mão na cabeça da mulher, não vai se criar, pelo amor de Deus. Aí eu saí seguindo forte. O sonho deles também é ser jogador de futebol. Meu nome é Clemer e eu sou de Sapiranga. Começou pelo meu pai, eu jogava futsal, aí ele sempre falava pra mim jogar campo, né, entrar na escola do Grêmio. Falava que não gostava de jogar campo, aí teve um dia assim que eu comecei a ver como é que eu me saio assim no campo, né. Agora eu passei a gostar, né, mas antes quando eu comecei assim não gostava muito de jogar, só por jogar mesmo. Meu nome é Lu, eu sou da cidade de Sorriso, no Mato Grosso. Minha mão à esquerda, né? Vamos ficar nesse. Tá bem à minha esquerda. Vem um pouquinho. Atacante tem 8, né? E como é que ficou agora? Essa turma, Ficou lá 9, 2001, depois lá 7, 9, 8, daí lá 5, 9, 6. Ah, já vendeu só às 5 da tarde. Tá bom. A primeira fase é realizada nas escolas conveniadas e parceiros do clube. Essas nossas escolas conveniadas e parceiros estão espalhadas pelo Brasil inteiro. E um avaliador aqui do nosso setor vai até o local para realizar esse primeiro processo seletivo, né? Em média, os grupos mudam em torno de 10, 12 jogadores por ano. Mas justamente em função disso, que a procura também é grande, né? O clube tem uma série de avaliadores que trabalham no estado inteiro, fora do estado. Como é que é teu nome? Alisson. 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 Vinícius. Vamos deixar aqui na Vicky. Acho que Provavelmente vai ficar pro dia 29. Vocês têm ainda algumas coisinhas para trabalhar. Vai depender de vocês. Tem muito caminho ainda pela frente, tá bom, pessoal? Então não desistam, né? Porque às vezes no momento não dá que vocês vão desistir.
não aprovaram agora, vai ter também. Eu perdi de novo. É, mas te vira que tu vai conseguir. Com certeza. Ataca na goleira. Pra ganhar um dinheirinho é futebol e artista de música. Não, eu vi que tem uma avaliação do Inter em Canoas e estou pensando em fazer. Chegam muitos jogadores na avaliação, é difícil de mensurar uma média. A gente chegou ao número de aproximadamente 600 avaliados para um aprovado. Quem é que já joga aí, algum time, alguma escolinha, levanta o braço aí pra mim, por favor. Ah, é uma minoria. Isso não pode acontecer, cara. Se vocês querem jogar bola, tem que procurar, né? Tem que ir atrás. Esses caras que eu fui falando vão sentando aqui na frente, por favor, tá? E depois os outros estão liberados e a gente agradece a presença de todos por uma próxima oportunidade. Bom, o Ellerson Cardoso, Matheus Moreira da Rosa, Murilo Pacheco Oliveira, Estevam Reis. Esses caras vão continuar a avaliação com a gente agora no final do mês e passar para a segunda fase do teste, tá? Tá recém começando. A próxima etapa do teste vai ser mais complicada para eles ainda, tá? Tô desde segunda-feira, por aí, tentando, mas felizmente não consegui. Mas tentarei de novo. Eu jogo na posição de zagueiro, eu acho que eu sou bom no toque de bola e na visão de jogo. É isso que faz a diferença. Olha, eu acho que eu me destaco pela força de vontade. Também sou bastante alto, o tamanho ajuda bastante, tenho bastante qualidade. Sempre estou com vontade, sou um líder, a gente canta por time. Sou volante e atuo de zagueiro também. A minha vantagem, pelo meu ponto de vista, é a marcação, que diferencia. Eu consigo ter um espírito bom de liderança dentro de campo, dar motivação aos meus colegas. Tenho uma boa saída de gol, bom posicionamento. Quem é que é de Goiás? Do Rio Grande do Sul, quantos tem? Olha, quando eu fiz o teste lá em Sapiranga, foi um pouco mais fácil porque eles não exigiam tanta técnica. Aqui em Porto Alegre, eu tô tendo que mostrar mais trabalho, mais serviço aqui, é mais técnica. Se eu for dispensado no Grêmio, daí eu já tô aqui em Porto Alegre, eu tento ir em outro clube, no São José, no Inter, ou no Porto Alegre, daí pra ver se eu dou certo. Uma coisa que a gente sempre pede é que vocês não desistam. Não é hoje e vocês vão ser jogadores ou vão deixar de ser jogadores. Então vamos lá. Luiz Gustavo Balbinotti, volante 97 de Sinop. E Diogo Correia Ávila, 98, zagueiro de Sorriso, Mato Grosso. Lucas Marques, 93, goleiro,
Luiz Fernando Miller, 94,6. O resto do pessoal está dispensado. Obrigado pela participação de todos. Valeu. Olha, eu acho que agora eu vou ir pra Taquara, no CT que tem lá, né? Daí a gente ficar treinando lá, ficar no CT. Se machucar bem no primeiro dia. Valeu, cara. Meu pai ele disse que eu tenho uma vantagem no futebol porque eu sou canhoto e o canhoto chuta bem e eu não tenho meio tempo. Quando surgiu essa oportunidade de eu ir pro Inter fazer o teste, eu pensava que não ia conseguir, eu ficava desanimado porque eu pensava que eles eram muito acima da média, mas depois fui me saltando e consegui jogar melhor. Eu cheguei esse ano em Porto Alegre com o objetivo de entrar em alguma categoria de base da cidade. Fiz um teste em Eldorado, no Grêmio. Infelizmente eu não consegui passar. Estou buscando agora essa alternativa aqui no Inter. Já passei na primeira fase e estou me preparando para fazer a segunda. Todo respeito com o Grêmio, com o Inter, eu acho que eu tenho que buscar o que eu acho melhor para mim, que me faz sentir melhor, assim. O pessoal que for aprovado aqui vai para a última etapa do teste, né? Que é com o grupo da categoria para a comissão técnica fazer a sua avaliação. Então permanece aí o Giovanni, o goleiro, tá? O Ellerson Cardoso, pode sentar aí. Matheus Moreira. Bom, pessoal, vou começar a conversar aí. Ficar uma semana lá para ver o que dá. Acho que dessa vez eu vou ter que me esforçar mais, treinar mais. E vai depender do teu desempenho para tu ir ficando ou não. O Gustavo de pouco tu mostrou aqui, personalidade, não se intimidar para ninguém lá. Os últimos testes é o mais difícil, mais complicado, tem que ter uma preparação maior. E eu vou estar em março, por causa do machuquei, né? Estava preocupado no primeiro dia de eu não conseguir passar. Agora eu quero ver como vai ser. Fiquei um pouco nervoso, porque na base tem que jogar muito, tem que ser muito bom. Se não der, tem que arrumar outra maneira de ser feliz também. Eu entendo que é um caminho difícil, mas se não conseguir, paciência, pelo menos tentei, vamos seguir para um outro lado. Jogava bola, comecei a jogar escolinha de futebol, viajei o Rio Grande do Sul todo para ter futebol com essa escolinha. E chegou um ponto que eu tive uma doença no meu joelho que me impediu de continuar a jogar futebol. Mas mesmo assim eu acabei indo para o outro lado do esporte, acabei conhecendo o skate, conheci o mundo, bati um recorde mundial de velocidade, sou recordista mundial de velocidade, estou no Guinness 2010. Não trocaria minha vida de skatista por nada nesse mundo hoje. Muito bom. A gente fica com vontade de poder ouvir um pouco vocês, assim, né? Como é que foi a experiência tanto de fazer o seriado quanto com os meninos, né? Vou estar com vocês. A gente precisa do microfone porque a gente está filmando.
ideia de fazer esse projeto com a RBS surgiu em 2008. Eu propus para a TV fazer uma série de programas que pudesse acompanhar durante um período mais longo esses meninos e acompanhar toda a transformação e as etapas pelas quais eles passam. Porque normalmente a TV é um veículo muito rápido, principalmente a parte de reportagem, e aí vocês já devem ter visto, inclusive, inúmeras matérias que já foram feitas, também com meninos e com categorias de base. Eu imagino que toda hora tem gente lá no clube fazendo coisas e tal. Nós não fomos os primeiros, nem seremos os últimos. Mas eu senti a necessidade de acompanhar um pouco por um período mais longo, justamente para poder perceber as nuances, as dificuldades, quanto tempo eles ficam insistindo. Porque uma coisa é pegar e entrevistar eles num dia e depois nunca mais encontrar, e outra coisa é ver como eles vivem. Vou fazer, tenho esperança de passar, e passa numa fase, mas não passa na outra, mas aí tenta no outro clube. Era engraçado ver meninos que a gente encontrava no Grêmio e depois estavam lá tentando no Inter e vice-versa, né? E assim, imagino que em outros clubes também eles devem ter tentado. E, para minha surpresa, até a RBS topou, porque é difícil eles bancarem um projeto que demore tanto tempo, que tenha tanto tempo de execução, uma produtora que não está lá dentro da casa deles o tempo todo, para que eles pudessem acompanhar. Então, eles tiveram uma confiança muito grande em delegar o programa à minha produtora e deixar, vamos ver o resultado disso, né? Então, depois de um ano, de vez em quando, obviamente, eu levava fazia uma seleção do material, discutia com o Gilberto Perim, com a Alice, na TV, o que eles achavam, se eles concordavam com os personagens que eu estava escolhendo, etc. Mas, de uma maneira geral, eles me deixaram bastante livre, inclusive para optar pelos temas e a forma como eu ia desenvolver esse trabalho, né? E aí teve a questão de, no momento que esse projeto foi aprovado, de buscar os times e conversar e tentar convencê-los não digo da necessidade, mas de talvez como seria bacana se a gente pudesse fazer esse trabalho. E foi difícil, viu? Foi difícil, assim, tanto o Inter quanto o Grêmio, assim, eles não têm, na verdade, eu não sei o quanto, assim, eles têm condições, né, de abrir para uma equipe de fora as informações, e justamente porque eles sabem que eles lidam com famílias, com crianças, e aí de repente a gente está expondo essas crianças, né, e o quanto o clube também se sente responsável por isso. Então eles tinham muito, não digo medo, mas assim, um certo receio do que a gente vai fazer com esses meninos lá, né. Então, eu me lembro que as autorização para filmar, assim, demorou muito, com muitas cláusulas, muitas questões, e assim, foi uma negociação bem árdua, né? Mas de uma maneira geral, o pessoal das equipes de base, enfim, nos receberam, tanto no Inter como no Grêmio, nos acolheram muito bem. A gente ia lá, o Francesco era um deles, e a gente incomodava muito eles, porque a gente precisava o tempo todo, que são muitas crianças, milhares de crianças, e a gente queria ter a possibilidade de que pelo menos um deles chegasse na categoria de base, né? Porque a maioria é dispensado. Então, para a nossa logística de trabalho era muito complicado, porque a gente ia nos treinos, a gente tinha um número X de diárias que a gente podia filmar, a gente ia nas avaliações e talvez os meninos que a gente estivesse acompanhando não necessariamente iam passar para outra fase, e aí a gente perdia aquela diária, ia ter que fazer uma outra diária, né, e assim por diante. Então, a gente ficava incomodando eles bastante no sentido, quem vocês acham que eventualmente pode passar ou não, ou não nos interessava exatamente só meninos que passassem, só os tops, não era isso. Mas assim, a gente tinha que ter mais ou menos uma noção de quem tinha uma mínima chance de passar pelo menos por uma segunda etapa. E ao mesmo tempo a gente ficava também ligando constantemente toda semana
porque a gente precisava saber se o teste que tinha sido feito com aquela categoria naquela semana, quando ele ia se repetir, quando aqueles meninos que passaram iam para uma segunda fase, estariam na base, etc. Né? Então, imagino que para eles também tenha sido complicado de ter esse acompanhamento. A gente ficou mais de um ano, na verdade. A gente começou o processo em outubro de 2010 e a gente foi até outubro, a gente filmou até outubro de 2011. E depois ainda teve toda a parte de finalização do filme, a gente terminou, foi mais de um ano de trabalho para nós, né? As pesquisas começaram em setembro de 2010 e a gente entregou os programas finalizados para a TV em dezembro de 2011. Então é um tempo longo de trabalho assim, contínuo. E tinham meninos que realmente topavam fazer porque viam talvez na chance de aparecer na televisão também uma chance do clube ou de outros clubes se interessarem por eles. E então a gente acompanhava, ia para o interior filmar eles nas suas famílias, etc. E depois eles desistiam porque não passavam, então ficavam achando que o fato da gente mostrar eles não sendo selecionados poderia também prejudicar a carreira deles. Então a gente levou algumas bolas nas costas nesse processo todo, né? Mas foi divertido fazer também, foi muito bacana sentir, e muito impressionante ver o jeito como as famílias também lidam com isso, né? Porque às vezes tem desejos de muita gente embutida ali atrás, né? Não só dos meninos. O próprio Iogo, ele já disse de cara assim, eu nem me interessava pelo campo, se não fosse pelo meu pai eu talvez nunca estaria jogando futebol, né? E então é aquela aposta, e a gente sabe que é muito... E às vezes eles apostam tudo para uma coisa que talvez eles até conseguem chegar na base, mas assim, permanecer lá também são outros 500. Vou passar a palavra para os demais. Boa noite, pessoal. Quando a Liliana e a Josi foram nos procurar lá no clube, explicaram o projeto, o que seria, como funcionaria. De cara a gente achou muito interessante, porque uma das coisas que a gente mais questiona na parte da mídia, que a Liliana falou, é a questão da velocidade com que as informações se processam na TV. Então geralmente se mostra o Ronaldinho jogando futsal, quando era pequeno, e já se mostra ele no Barcelona. Se mostra o Kaká quando era pequeno e se mostra ele já jogando no Real Madrid. E nesse tempinho que tem entre ele jogar na rua e jogar no Real Madrid, tem muita coisa que acontece. Então quando a Liliana chegou com um projeto de longitude, de processo, a gente achou muito interessante o fato de mostrar como é envolvido o processo. A avaliação ela realmente é muito complicada nesse sentido. Por quê? Porque tu trabalha com duas coisas na avaliação. Primeiro, tu julga um atleta de maneira subjetiva. Tu não tem número para avaliar um atleta. Tu não tem como avaliar um atleta de 0 a 10. Ela é muito subjetiva em relação ao que tem ali e o que tu tem no grupo, a tua necessidade de grupo. Então isso se torna muito polêmico. E o segundo fato é a ideia de projeção. A projeção ela sempre provoca uma ironia, ela sempre provoca um riso, porque é muito complicado de projetar. Pegar o exemplo do Inter, o João Paulo Medini, em 1996, no Inter, fez um relatório falando que em 10 anos o Inter seria campeão mundial, em 1996. Eu me lembro que na época essa projeção foi ironizada totalmente. Por quê? Porque é difícil tu fazer uma projeção. E 10 anos depois o Inter veio a ser campeão do mundo. Então a gente tenta fazer isso com os meninos. Então isso aí é um processo que ele é muito longo, ele é difícil, ele exige experiência. E o programa, eu acho que isso foi a parte fundamental. Tentar mostrar que os meninos têm uma relação, eles têm uma relação familiar, eles têm uma vida, eles têm um cotidiano. E que infelizmente eles vão ter que largar certas coisas do cotidiano para se tornarem atletas de futebol. E que idade esses meninos têm? A gente avalia de 10 a 20 anos. De 10? De 10 a 20 anos. 10 é a nossa primeira categoria competitiva. E é uma série de questões que acho que os curtas mostraram muito bem isso.
o fato da gente estar lidando com a competição. E a competição, ela é uma coisa que ela é excludente. Infelizmente, ela se faz presente no nosso dia a dia. A gente costuma colocar para os meninos que aquele não que eles vão levar muito mais não do que sim. Não só no futebol, mas a gente tenta trazer um pouco para a vida, para o cotidiano das pessoas. Aqui todo mundo provavelmente já levou mais não do que sim, quando foi entregar um currículo numa empresa, alguma coisa. E a diferença entre um e outro é a preparação, né? Então, para nós foi muito divertido, foi muito bacana, apesar de a gente ter passado por algumas coisas legais aí em Sapiranga. Foi 2 vezes nós chegamos lá, saímos daqui dia bonito, chegamos lá, uma chuva, tivemos que cancelar, e na 3ª vez conseguimos fazer. Aí um pai me atacou lá, me xingou, acho que foi no programa, né? Por essa dificuldade, esse pai, não sei se eu vou mostrar depois, só para contar o fato e para ressaltar essa questão que a Liliana falou dos pais. Esse menino, ele tinha 12 anos na época, era um menino 99, que a gente separa por anos de nascimento. E no treinamento, ele fez o treinamento com meninos mais novos. E por azar, não sei se é azar, mas por azar o meu, da avaliação, o menino fez 3 gols no treinamento. Só que a gente não costuma avaliar de acordo com os meninos que estão ali. A gente costuma ter a visão dos atletas que nós temos no Grêmio. E era um menino que ele tinha uma biotipia pequena, não tinha muita condição pro esporte competitivo, que é o que a gente avalia. E o pai lá fora, a cada gol que ele fazia, ele gritava: é craque, é o Messi. E aí o outro rapaz que estava comigo na avaliação chegou e falou para mim: ó, tu vai te incomodar. Eu falei: não tem problema, isso aqui. Bom, não aprovamos o menino, o pai entrou, fez algumas colocações até ofensivas, tudo. A gente parou, só escutou, como é de hábito. Não contente, ele foi lá no clube, reclamou bastante lá no clube, chegou aí na porta do presidente do clube, olha a questão de como funciona. Foi parar na sala do coordenador geral, ele encheu tanto o saco, desculpa a expressão, do coordenador geral, que o coordenador geral acabou colocando o menino no grupo principal. Na hora me provocou uma bela revolta, porque eu acho que a gente tem que acreditar nas pessoas que trabalham no clube. Mas depois eu fui ver que foi bom. Bom pro menino, não sei se pro menino, mas pro pai foi muito bom. Pro menino foi horrível. Esse menino treinou, no primeiro treinamento ele parou com 10 minutos de treinamento, e no segundo treinamento ele chegou a vomitar e não apareceu mais. Então, o que a gente tentou passar para ele de importante, de que pô, tu tem que conseguir, mas tu tem que te preparar, o pai destruiu em 2 treinos. Esse menino não vai mais voltar a jogar futebol. Por quê? Porque ele precipitou um processo que existe, que é o processo de preparação. Então ele achou que fazendo 3 gols numa avaliação, ele teria condições de ingressar num clube como o Grêmio. E realmente é um clube competitivo, já que depois vai falar, tem meninos de todos os lugares do país, é um clube que tem 30 atletas por categoria, então é competitivo o ambiente. E os meninos são competitivos, eles são educados e criados para isso. Então foi muito complicada essa situação, mas infelizmente para o menino o pai agiu dessa forma. O pai depois não voltou lá, não foi se retratar, nem pedir desculpa, nem esperava isso, mas espero que ele tenha se conscientizado da importância de escutar mais as pessoas, que isso eu acho fundamental. Boa noite, então. Eu sou Jaqueline, né, sou psicóloga e coordeno o serviço social também, então por isso psicossocial. E nós então trabalhamos já com a parte posterior da avaliação, né? Quando os meninos ingressam nas categorias, que hoje são 7 categorias, da sub-12 até a sub-20, mais as 2 competitivas da escolinha, que nós não conseguimos abraçar também, né? Por falta de recursos humanos mesmo. Então, vou falar pelo Grêmio, né?
nós temos toda uma preocupação de fazer com que esse atleta também consiga exercer a sua parte de cidadão, né? Não esqueça que ele é um pré-adolescente, um adolescente que precisa, concomitante a todo esse treinamento, né, esportivo, ele também tem que receber toda a outra carga de aprendizagem que um adolescente que não é do esporte recebe da sociedade. Então, nós temos lá um alojamento que hoje reside em 70 atletas, que vêm de todos os estados, né? Aqui do interior, nós temos também, temos de Porto Alegre, do interior, temos lá de Sergipe, temos da Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, enfim, né? Até da fronteira com a Bolívia a gente tem atleta. Então são, né, diversas culturas convivendo junto, que nós temos que, eles estão lá treinando, eles são muito bem treinados, né, eu estava dizendo, mas saindo do campo, eles têm uma vida que continua, e aí nós temos que ajudá-los então a saber levar essa vida, né. Então é um trabalho muito interessante e muito pesado para nós, porque, na verdade, as famílias acabam jogando toda essa responsabilidade que é delas, né, para cima do clube de futebol. Eles sem os pais. Eles vêm sem os pais. Mas sim, os que estão alojados lá, que são 70, vêm sem os pais. Hoje nós temos 276 atletas na categoria de base. 70 moram lá conosco. Tem outros que moram aí com amigos de pais, né, ou com parentes. Então, a nossa responsabilidade maior é para aqueles que estão residindo ali. Que nós acabamos, né, o serviço social faz a matrícula, o acompanhamento escolar tem que ser feito, né. A vida social dele também somos nós que temos que dar conta. Então a gente, né, faz toda uma programação no início do ano para que eles possam assistir filmes, né, que estão em cartaz, peças teatrais. Amanhã mesmo vai ter uma visita ao Museu Tecnológico da PUC. Então o pessoal, né, tem que se disponibilizar para estar trabalhando no sábado, estar trabalhando no domingo. Tem que convencê-los de que isso é importante também, a socialização, né, porque para eles o importante é o que conta dentro de campo. Então assim, é um trabalho bastante árduo, né, mas muito bonito. Quando a gente começa a perceber que começa a dar efeito, né, eles começam a trazer para nós os feedbacks, assim, é maravilhoso. E nós, há 7 anos eu trabalho no Grêmio, eu entrei com um projeto para trabalhar com as famílias, porque, como eu disse no início, né, toda a responsabilidade é largada em cima do clube. Então, nós estamos resgatando essas famílias, a gente faz para as que moram em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, não só os residentes, mas de toda a base. A gente faz reuniões bimestrais para que o clube esteja mais próximo dessa família, né? E a família entenda um pouco o que é ser um atleta de futebol, enxergar também não só o lado glamouroso, o lado, né, financeiro, mas também a parte que é sol e chuva, né? Eu vou para campo acompanhando os treinamentos e a gente às vezes olha, nossa, até onde vale a pena isso para eles, né? Porque muitos param pelo meio do caminho mesmo, nem todos chegam, né? Outros saem, vão para outros clubes, né? Então é um trabalho bonito, pena que ainda, né, a psicologia no esporte ela não é aqui no Sul reconhecida, nós não temos cursos, né, de especialização. No Brasil mesmo, né? Rio e São Paulo já está mais, né? Não, eu tenho, no caso eu faço faculdade já, faço faculdade de Educação Física. Ai, parabéns, como é bom ouvir um atleta dizendo isso, tem noção, gente, emociona isso. Sim, e porque é eu difícil fazer uma cadeira de formação pessoal, que a professora ela se formou em psicologia também, mas a psicologia no esporte, pelo menos quando ela se formou, não era tão forte, assim, não tinha recursos. Então ela teve que sair, inclusive, do Brasil para estudar. Ela foi trabalhar no Liverpool, na Inglaterra. Então a formação dela toda basicamente foi fora do país. Então essa questão desculpa, você tem razão.
em termos de formação, é fora do país, né? E depois se formam lá e vêm para trabalhar, mas aqui no Rio Grande do Sul é fraco, né? São Paulo e Rio já estão aceitando mais, né? Porque é fraca a aceitação, às vezes, do próprio clube de valorização do trabalho. Com certeza. A gente tentou convidar algumas pessoas que tinham dificuldade de falar porque não tinham sido reconhecidas enquanto tinham trabalhado naquele período. Eu tô lá há 7 anos por insistência, assim mesmo, né? Entrei com um projeto social. Na verdade, entrei com um projeto social. E depois aí fui desenvolvendo a psicologia, né? Hoje eu estou desenvolvendo a psicologia do esporte. Mas é bem difícil, realmente. É bem complicado, mas é tão importante esse trabalho porque ele não lida só com o futebol. Porque, digamos, agora falando propriamente do esporte, por exemplo, tu vai se tornar um professor de repente. Para te trabalhar, por exemplo, tu for trabalhar em academia. Tu vai trabalhar com pessoas, com clientes, então tem que ter um preparo psicológico, assim. Então essa digamos, cadeira, né, tipo, é de tal importância que deveria ser mais aceita, digamos assim. Eu trabalho com estagiários que não tem nenhuma cadeira de psicologia do esporte na faculdade. Então a gente vai fazendo no dia a dia ali mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Guilherme. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória. Assim, tu era um desses meninos, hoje já é um homem, né? Mas poder contar pra gente de onde tu veio, onde é que tu começou. Eu comecei, acredito que antes dos 7 anos, mas com 7 anos minha mãe me levou praticamente pra jogar no Inter. Comecei na escolinha, que acho que na cidade nem tem seleção ainda, né? Eu fiz 2 anos de escolinha, eu jogava na linha, então na escolinha um goleiro se machucou e perguntou, quem pode jogar no gol? Aquela coisa de criança, eu vou, tipo. Aí eu comecei a jogar bem, mas eu tive muitas idas e vindas, tipo, eu ia pra linha, eu voltava pro gol, até que um momento eu falei, não, te decide, ou tu vai ou tu fica. Então eu fiquei, fiz a minha base toda no Inter, fiquei 2 anos na escolinha. Eu fui o último goleiro a ser chamado para a base, mas desde o início eu fui sempre titular. Eu fiquei 4 ou 5 anos. Eu joguei no Inter 5 anos. Eu fiquei 3 anos como titular, só que depois o pessoal começou a desenvolver e eu demorei para desenvolver. Não que eu tenha desenvolvido muito, mas demorei para crescer no caso. E essa questão da altura começou a pesar. Ainda mais para goleiro, que é mais complicado. Mas eu fiquei tanto tempo devido à impulsão. Sempre tive muita impulsão e isso me segurou por muito tempo. Então, eu saí do Inter em 2007, no começo, e eu fui pro Grêmio direto. Só que no Grêmio eu cheguei a fazer um treino só. Acredito que eu não tenha tido até muita oportunidade, porque eu fiz um treino e assim que eu cheguei no Olímpico me disseram para falar com o diretor, sendo que ele não estava presente no treino. Já tem tantos goleiros, a gente não pode ficar contigo. Isso acontece, enfim. Eu sei que foi uma etapa bem difícil, por ser bastante novo, assim. Sempre difícil ouvir um nome. É bem complicado. Mas assim, quando eu estava no Inter, tinha o futsal do Inter ainda. Eu consegui uma bolsa no Israelita, colégio particular de Porto Alegre. E aí eu fiquei, a partir daí que eu tive muitos ganhos, assim, dentro do futebol. Porque a partir daí eu fiquei jogando só futsal e no colégio mesmo, comecei a me focar mais na escola. E chegou em 2008, minha mãe disse, volta pro campo. Tava meio desiludido, na verdade. Voltar por quê, assim? Não, se tu não jogar, ninguém vai te ver, ninguém vai lembrar de ti. Então eu lembro que em 2008 eu voltei, fui pro São José. Foi um ano bem bom, assim, a gente ficou em 4º no estadual, porque um time, assim, digamos, menor é bem complicado de chegar. Nós fomos 4º no estadual, enfim. Só que a altura sempre foi um empecilho, assim. Fui dispensado de novo, mesmo sendo titular, ganhando tudo, na mudança de categoria, quando fui pro juvenil. E aí comecei a rodar.
fui pro Cruzeiro, de Porto Alegre. No Cruzeiro eu fiquei 1 ano, joguei, estava titular também, mesmo sendo meu primeiro ano de juvenil. No final do ano eu joguei um campeonato de juniores, fiz parte do grupo, joguei o último jogo. E na virada do ano me convidaram para continuar. Só que a partir daí é meio complicado, tu começa a querer ter um retorno financeiro, digamos assim. E clubes tirando Inter e Grêmio é complicado ter esse retorno. Então eu pensei, não, tipo, juniores já não receber nada, pra mim não me serve. E eu lembro que eu nunca tenho férias, digamos assim, porque tu entra em férias na escola e eles têm viagem no começo do ano. E naquele ano eu pensei, vou ter férias, vou aproveitar, fazer coisas que geralmente eu não faço, sei lá, ir pra praia, ficar com os amigos. E eu lembro que eu estava em casa e me ligaram para jogar num projeto do Ronaldinho que tinha em Santa Maria. Então eu fui pra lá e tal. E além que a gente foi para 2 campeonatos, 3 Coroas e a Copa Adidas, que é em Teotônio. E aí eu fiquei com eles lá, joguei. E assim que eu retornei para Porto Alegre, eu não sabia para onde eu ia e tal. Aí tinha toda a questão da escola, né? Que tipo, tu não estuda muito, porque é complicado conciliar. Então eu peguei algumas recuperações, assim, e eu tava nesse período de recuperações e me ligaram do cerâmica, de um treinador que nesse mundo a gente acaba conhecendo muita gente, né? Aí um lembra aqui, ali, e eu provavelmente não passei por essas etapas de peneira, assim, porque é bem complicado, né? É muita gente, poucos são escolhidos, então eu comecei no Inter e a minha mudança de clube foi sempre indicações. Uma pessoa me conhece aqui, uma pessoa me conhece ali, e vão chamando. Fui pro cerâmica, mas aí começou a questão de algo mais sério, assim, treinamento 2 turnos, e aí ficou bem complicado devido à escola, né? Era meu último ano, e eu não ia, digamos assim, perder tudo, né? No último ano, se formando, largar assim para jogar. Porque minha mãe sempre me disse, se tu não for jogador um dia, o que tu vai ser? Então, até por estar no Zé Rito, uma escola bem boa, aproveita o estudo, aproveita o ensino que tu vai ter e tenta lidar com as 2 coisas até onde puder e até onde tu tiver que optar realmente por uma das coisas. Então, eu falei para ele, não vai dar, não posso ficar. Ele, não, mas fica com a gente, tá, onde gostou de ti. Tá, é complicado, o último ano, aí tem toda a questão de vestibular, que eu nunca tive muita preocupação, mas quando a gente vai chegando mais perto, bem chegando na cabeça, assim, essa ideia fica mais forte. Então, no mesmo dia eu peguei, assim, não. Eu lembro que eu cheguei em casa, pensei, pra onde é que eu vou ir agora? O que eu vou fazer? E eu ainda estava refletindo quando toca o meu telefone. Era um diretor do Pedra Branca, que é onde agora o Inter está fazendo a base lá. E ele me ligou e me convidou para treinar lá, nesse campeonato com o Ronaldinho, eles tinham me visto e tal. Então em 2010 eu fui para lá, joguei no Pedra Branca, foi um ano bem bom. E esse era o meu 2º ano de juvenil já, que são 2 anos. Depois eu teria que me tornar junior. Só que eles não tinham juniores. Então aí, mais uma saída, mais uma procura para onde é que eu vou ir, então. Nessa saída eu fui para o Porto Alegre, o time do Assis. Fui por intermédio de indicação também. Mas novamente eu fui dispensado, novamente à altura. Mas é meio complicado, sempre dizem aquela história, tem muito bom tecnicamente, tudo, tem todos. Eu fiz a base também, tem sua preparação, que é bem bom, mas não é muito alto e tal. E isso acaba mexendo com a cabeça da gente, é uma frustração, mas eu sempre, como eu disse, eu sempre tive boa impulsão, então tento trabalhar em cima do que eu tenho de melhor para tentar suprir isso. Mas enfim, não deu, saí. E aí no outro ano, pra onde é que eu vou agora? Aí eu lembro que eu fiquei o verão inteiro em casa. Esse foi um ano que eu tive férias, pelo menos. Fiquei em casa, mas pensando no que eu vou fazer, tinha terminado a escola já. Naquele ano eu não optei para fazer o vestibular, pensei, bom, agora vamos descansar um pouco, já acabei a escola, já é um passo.
fiquei o verão inteiro em casa, tocando. E eu lembro que chegou uma época que eu, chega, tava cansado de fazer nada. Então eu peguei e comecei a fazer cursinho, fazer vestibular. E eu comecei a gente quer sair, a gente quer curtir a vida, então mas é chato ficar pedindo pros pais sempre, dinheiro aqui, dinheiro ali, aí tu quer sair, não, dinheiro e tal. Então, vou procurar alguma coisa pra ganhar dinheiro também. Eu comecei a fazer estágio, onde eu continuo até hoje. Faço estágio numa agência de publicidade e propaganda, algo, digamos assim, meio nada a ver com a área. Mas no fim do ano eu acabei fazendo, comecei a fazer cursinho, comecei a fazer estágio, e aí, digamos um mês depois, o rapaz do Pedra Branca me ligou de novo. A gente montou o profissional agora, tu não quer trabalhar com a gente? Porra, fiquei um tempão sem fazer nada, desculpa a palavra. Fiquei um tempão sem fazer nada e ninguém me chamou aí. Quando eu me ocupei, me chamaram. Eu, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, os treinamentos eram só à tarde, o cursinho era de noite, meu estágio de manhã. Então eu ia de manhã pro estágio, saía correndo, almoçava voando, ia pro treino. A sair do treino ia correndo pro cursinho. Aí às vezes, treino 2 turnos. Como é que eu vou fazer agora? Aí eu falei, não, assim que você me pagar eu opto por aqui. Então ficava no estágio e ia só à tarde. Aí depois a gente começou a ter um retorno assim, financeiro. Foi o primeiro retorno financeiro que eu tive, digamos, em dinheiro, porque no Inter a gente recebia só vale transporte e ajuda de curso, assim. Então eu comecei a receber, assim, aí já era uma renda minha maior do estágio, do futebol, então foi um momento bem alegre pra mim, porque a partir do momento que a gente tem um respaldo, um retorno daquilo que tu faz, é gratificante. Então, nesse momento eu estava bem feliz e tal. Eu lembro que até demorei bastante para ir, porque tinha que resolver todas as questões. Fiquei esse ano lá no profissional, foi a primeira experiência no profissional que eu tive. Não joguei, mas estava de terceiro goleiro. E aí chegou no final do ano, a gente vai fechar, a gente vai alugar para o Inter o CT aqui,